Alô? Alô? Podemos começar? Obrigado. Alô? Ok. Boa tarde, bom caso e boa noite, gente. Bem-vindos. Sala cheia, não tinha dúvida que ia ser assim. Desculpem um atraso, mas como tinha muito público, então a gente esperou um pouquinho para dar tempo, né? Todo mundo de entrar, sentar, se acomodar, e para poder começar quase na hora. Estou muito contente, né, de hoje aqui com essa palestra dos irmãos Campanas, que eu realmente agradeço muito hoje, né, de verdade. Acho que eu já quero uma salva de palmas já para agradecer a vinda deles. Muito obrigado. Com esse dia de hoje, como vocês sabem, celebramos o Dia do Design Italiano no mundo, né? Então, a gente, junto, né, em parceria e chamados pelo governo italiano, concretamente pelo Ministério dos Assuntos Exteriores, pelo Consulado Italiano do Rio de Janeiro, pela Embaixada Italiana de Brasília, pelo Instituto Italiano de Cultura, aqui representados pelo senhor cônsul Riccardo Battisti, que cumprimento aqui, por Alessandra Crime, da Embaixada, que veio diretamente de Brasília. Então, o IED foi escolhido, né, como parceiro, entre outros, para, no Brasil, ajudar a estruturar, realizar, construir, pensar esse dia que virou uma semana, de fato, né, para dar um tributo italiano no mundo, né? Teve uma atividade em São Paulo, na quinta-feira, e hoje aqui. Foi um dia muito especial, e inauguramos esse dia de celebração da criatividade em geral, né, e da criatividade italiana, do design italiano, que a interpretou nos últimos 100 anos de uma forma muito especial e peculiar, com o artista e inventor e designer Jacopo Foggini, que está aqui conosco, e que abriu hoje de manhã esse dia. Continuamos com a série de workshops Mão na Massa do nosso Design Degustação, que é a nossa atividade que cada 6 meses, cada semestre, o IED em Rio faz, portas abertas à criatividade e para as pessoas experimentarem pessoalmente o que isso quer dizer. E então fechamos com essa honra, né, da presença dos irmãos Campana aqui conosco, em qualidade de embaixador da criatividade, embaixador do design brasileiro e design italiano. Os irmãos Campana dispensam, né, apresentações, mas deixar a palavra para é necessário, eu quero muito lembrar que o trabalho dos irmãos Campana fica vinculado e gira em volta da ideia de transformação, reinvenção e integração. Integração de materiais, artesanato, com arte, com design, com criatividade, com arquitetura, que é justamente aquele fil rouge, né, que hoje de manhã, com o Jacopo Foggini, começamos a tecer. Então, seria muito interessante também, eu quero fazer essa prova para os senhores aqui, esteja ok, que no final da apresentação de vocês, a gente possa abrir as perguntas do público, mas gostaria muito de uma intervenção de Jacopo, então aqui um bate-bola entre vocês para trocar essa visão ítalo-brasileira total. Vou ajudar o Jacopo com a tradução no caso, mas acho que será muito interessante fazer essa variação de programa. As peças dos irmãos Campanas estão inclusas em coleções permanentes do Centro Pompidou de Paris, do MoMA de Nova York, do Museu das Artes Decorativas de Paris, do Museu de Arte Moderna de São Paulo e no Museum de Reims, entre outros, né? E é sempre bem lembrar que eles foram premiados durante muitos anos, 2008, 2012, como designers do ano, né? Então, para uma escola, uma instituição, ser a casa do design, é uma honra ter aqui os embaixadores do design brasileiro e ítalo-brasileiro também. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Nós é que agradecemos esse prestígio que o Rio de Janeiro está dando ao Humberto e pelo nosso trabalho, o que a gente possa dizer a vocês. Eu quero pedir desculpa, antes de tudo, que eu estou com uma pneumonia.
Então minha voz vai falhar. Humberto, começa. Bom, obrigado por todos vocês estarem aqui, estou feliz. Desculpa pelo atraso. Antes de mais nada, falar, eu não sou filósofo, não sou teórico, eu sou do saber fazer, do fazer. Eu comecei minha vida com as minhas mãos. Aqui. Opa. Nós nascemos numa pequena cidade do interior de São Paulo, Brotas, que tem 40 cachoeiras. Meu pai era agrônomo, minha mãe professora primária. E nós vivemos toda essa atmosfera. Nós fazíamos nossos brinquedos, também, que o Fernando acho que pode falar melhor. Nossos avós vieram para o Brasil, da Itália, no passado, para cultivar café. Então nós tivemos uma grande experiência rural, urbana, através do cinema. Era um pouco como o filme Cinema Paradiso. A Itália, o dono do cinema era o seu Pericelli. E ele tinha um bom gosto para trazer os títulos italianos. Nós vimos de Pasolini a Rita Pavone na matinê. Então, a Itália era sempre presente. Também quando nós íamos na cidade vizinha, onde nosso pai nasceu, Jaú, que tinha o nono italiano, a gente almoçava embaixo de parreira de uva. Era quase que misturar a Itália com o Brasil totalmente tropical. E quando as pessoas perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu falava que eu queria ser índio. Eu não usava sapato, eu tinha 7, 8 anos, eu ia para a escola e descalço, que eu adorava fazer arco e flecha, casas de bambu em árvores. Eu fazia meus brinquedos. Meu pai, na época, trazia aqueles brinquedos da pilha, né, nos anos 60, e eu olhava para aquilo, já desinteressava e ia brincar, fazer meus objetos. Do outro lado, eu já tenho uma diferença nossa de 8 anos, eu peguei o início da televisão na cidade, cinema. Eu queria ser astronauta, eu ia ver só filme científica. Na televisão também só via Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço. Acho que um equilíbrio entre eu e ele, entre o que é ficção e o que é o ser indígena. Eu fabricava meus objetos, caru, que é um cactus, e pedaços de bambu. Eu fui ver 2001, Odisseia no Espaço, em São Paulo, e quando eu voltei não tinha brinquedo que fosse igual ao que o Kubrick fez. Então eu fazia meus próprios brinquedos, enquanto o Humberto fazia casa em árvore, eu fazia espaçonave. E depois eu fui na cidade nossa, não tinha. Tive que escolher uma carreira. Escolhi assim ser advogado. Me formei na São Francisco, era um advogado muito medíocre, não terminei, e aí falei para o meu pai, olha, fica com diploma. E aí eu fiz sim minha vida. Eu falei para mim mesmo, eu tinha esse mantra que eu queria vida com as minhas mãos. E, de fato, foi isso. Eu sempre quis ter uma paixão grande pela escultura, mas antes de ter depois os objetos não muito bacanas, não eram bem kit, que me davam dinheiro para eu investir em cursos de escultura. Fernando, um dia, Fernando pode... Eu acabei a faculdade em 83 de arquitetura, eu fui fazer arquitetura, eu acho que esse é o balanço ideal, entregado a arquitetos, só que eu fiz mais entregas da empresa e fazia notas fiscais. Por outro lado, um estágio na Bienal, 17ª, eu também conheci do Anish Kapoor ao Kit Haring, passando por Sandro Chia, da Transvanguardia italiana. Então, eu comecei a dar uma função ou uma lapidação para as ideias dele que vinham em forma bruta, como essa primeira cadeira insentável. Então,
Eu trouxe um monte de imagens que eu vou passar bem rápido. Então, todo início de um conceito, vou explicar um pouquinho, o Fernando explica, e aí eu vou correndo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. A gente começou, esse é o nosso início, e fizemos uma exposição já entrada no mundo do design com o nome de Desconfortáveis, que a gente não sabia qual rumo tomar, né? Se iríamos para o lado do design ou da arte. E eram cadeiras, umas 40 cadeiras de ferro, retorcidas, agressivas. E isso nos ensinou a tomar partido do erro. O Brasil é um país que tem muita criatividade rural. Isso foi descoberto para a dona Lina Bobadius, o senhor Pietro Maria Abad. Ensinaram a gente a ver o design anônimo, seja das comunidades, seja do campo, de partido poético, tirar a poesia do erro. Não aqui no Brasil. A gente tem que ser brasileiro. A gente nunca teve vergonha do que nós éramos. Sandália havaiana, coisas que muito tempo depois viraram moda. E a parte já confortáveis, que na época a gente pelo design, mas ninguém queria editar nosso trabalho ou fabricar. O nosso estúdio era uma região em São Paulo que tem muito material de construção. E esse foi a nossa grande fortuna, sabe? Porque começamos a falar, eu quero fazer uma cadeira de plástico, ninguém quer de plástico. A gente começou a mudar. Mangueiras de água jardim, transformamos em cadeiras. Era como desviar a função do material para uma outra função. Reciclante é muito conhecido por esse partido também da reciclagem. Tem uma quer contar? Engraçado. Nós fizemos uma exposição na Casa França Brasil no ano 2000 aqui no Rio de Janeiro e nós mandamos essa poltrona embalada em plástico bolha. E aí, andamos para o Rio, no dia seguinte cheguei aqui, fui acompanhar a montagem da exposição e ela estava totalmente destruída. Aí eu perguntei para eles, o que vocês fizeram com a minha cadeira? Com a nossa cadeira. Eles falaram, a gente estava procurando a cadeira, sabe? Porque ela é composta de várias folhas de plástico bolha, tiradas por 2 parafusos que ligam aos pés e ao encosto. E ela é extremamente confortável e leve. Eu gostaria até de editar de novo essa peça, que isso é dos anos 90. Ralos de aguarjardim. A gente observa essas cenas. Eu acho que o nosso olhar, ele vai assim, não para museu. Sim, às vezes tem influência de museu, mas o meu olhar e do Fernando vai para coisas assim, sabe? Da rua, da vida, como se o brasileiro se constitui no dia a dia. E dessa observação com o papelão nasceu essa coleção. Que nós redescobrimos que o papelão que é feito da madeira poderia retornar ao estado sendo prensado com cola e uma tinta látex. Então, é fazer um desvio de função. Essa poltrona, que foi a que nos tornou conhecidos no mundo inteiro, ela nasceu em 93, eu que fazia. Na verdade, é engraçado. Nasceu de um passeio que eu e o Fernando fizemos no centro de São Paulo. A gente passava e comprava materiais. É o que nós dizemos, nós temos um flerte com o material. Muitas vezes ele vem ao nosso, a gente compra, traz ao estúdio, nós ficamos olhando, ele não é para isso, para fazer aquilo. Esse rolo de cordas de alpinismo e de barco estava no estúdio desmanchado. Um dia eu e o Humberto olhamos e falamos, tem uma cadeira aqui. Basta fazer uma estrutura onde nós possamos enrolar esse fio. São 450 metros de corda trançada.
E essa foi que... Aí passaram algum tempo, né? 93, ninguém dava o 98. mínimo para essa cadeira. Diziam que era assim, impossível de ser industrializada. Seria uma peça única. E foi a Itália justamente que conquistou e apostou também no conceito desta peça, através do diretor de arte, já que não está mais aqui, o senhor Massimo Morozzi, para a Edra, e é na Toscana. Agora, eles desenvolveram uma coisa que o italiano sabe fazer, mesclar o artesanato com a indústria. Eles trouxeram um trançador de garrafões de vinho da Sicília para fazer isso, e ele desenvolveu a técnica. Essas observações, eu adoro caçamba de lixo. Eu olho assim, faço fotos. Eu tenho toda uma coleção de fotos que eu fiz de caçambas. Só uma observação, aquela cadeira é nosso best-seller hoje. Quem a julgava ser uma peça única, a Itália consagrou, colocando nos melhores museus do mundo e ser nosso best-seller. Essa observação nasceu essa cadeira. Tem uma história da favela lá, que eles fizeram tudo direitinho. Ah, é. Você conta? Ponto. Essa aqui foi feita em 90. Essa só foi um dia que eu e o Humberto estavam voltando da Barra para o Leblon e a gente viu a imagem da Rocinha. Aí a gente pensou, poxa, aquela forma beleza da Rocinha poderia se transformar numa cadeira e a gente aprender também esse design anônimo, né, que arruma soluções para quase emergenciais. E a gente fez isso, e daí o diretor de arte da Edra, o Massimo Morozzi, falou que queria produzir essa cadeira. 13 anos depois. Eu falei, mas no Brasil é impossível. Ah, quero produzir em uma favela. Eu falei, impossível, Máximo. A gente encontra uma empresa no sul do Brasil, onde tem mais tradição de mobiliário. Nós fomos para uma cidade que chama Santo Cristo, numa empresa alemã, Schultz. Eles fizeram a primeira série de cadeiras para entregar nos pedidos do Salão do Móvel, iguais a essa. A segunda leva veio toda retinha, bem alemão. Adequou. E aí, foi um escândalo. eu tive que fazer um curso para eles. De desorganização. De desorganização. Eu fui a Porto Alegre, peguei um ônibus 8 horas até a fronteira da Argentina e fui até o fundo da fábrica. Falei, olha, tá vendo aquele monte de lixo lá? Você tem que fazer isso, sabe? E é legal porque essa madeira é aproveitada, é reaproveitada de outros móveis. Então, eu gosto desse projeto porque também é sustentável. Disso nasceu uma cama. Outra cena de rua, né? Nessa época, era ano 2000, nós estávamos querendo fazer uma poltrona sem as formas tradicionais de estofaria, né? E aí, vendo essa cena aqui, eu falei, puxa, de repente a gente pode também criar uma estrutura e costurar toda essa pelúcia numa poltrona, condensar numa poltrona. E aí saiu a série Banquete, que é de bichos de pelúcia, né? Com temas variados, panda, Mickey. Esse foi um projeto para a Disney de Londres, eles que pediram para trabalhar com um personagem deles, e nós escolhemos o Mickey. O sofá. E esse é um trabalho que eu gosto muito, porque acho que hoje o papel do design também é integrar atividade com comunidades carentes. E esse é um projeto que nós começamos a comprar couro, trabalhamos com uma ONG chamada Orienta a Vida, para eles interpretarem um crocodilo. Eles fazem, nós compramos deles e montamos no nosso estúdio essas poltronas. Nós vislumbramos do Brasil, se não tiver inserção social, se não tiver responsabilidade industrial ou ambiental, o Brasil
Não vai. E tem muita mão de obra desocupada, e pessoas que têm talento para fazer coisas de artesanato que estão em vias de desaparecimento. É meio resgatar. Essa já não, essa já é chique, Fendi. Esse também é um outro projeto. Nós compramos pele de carneiro no Uruguai, damos para essa comunidade, eles fazem e nós montamos. O nosso estúdio é pequeno, são artesãos e artesão, um artesão e duas artesãs, né? 15 pessoas no máximo que a gente tem como. Eu adoro ficar com eles, sabe? Atividade. Eu adoro, porque lá eu aprendo, eu me sinto legal. E aí saiu uma série de sofás chamado Bolotas, que até ganhou um prêmio essa semana na Casa Vogue, como o melhor estofado. Todo feito à mão. Esse é um trabalho que a gente usou na comunidade do Rio, a Copa Roca. A Lacoste, de ano em ano, ela faz um projeto com algum artista para reinterpretar a Polo Lacoste, a tradicional. E nós resolvemos pegar as etiquetas de jacaré, 1.200 etiquetas, e as costureiras da Copa Roca que costuraram. Era uma edição de 12 peças só. Geralmente uma edição limitada, essa tinha 20 peças para o mundo todo, tanto masculino quanto feminino. Essa é linda, mas ela é extremamente desconfortável. A Lady Gaga tem. Só a Lady Gaga. Você tem que usar uma camiseta pinica, sabe? Que é o próprio logo mesmo. Mas é linda. Essa já é sobre o tecido piquê. Mas tudo feito aqui. Nós fizemos 2 coleções para eles. Essa também é uma outra poltrona que deu origem a uma coleção de móveis. Nós chamamos ela de sushi. Na verdade, o Máximo Morodzi, nos anos 2003, ele queria assim que nós fizéssemos uma poltrona sem estrutura metálica. Se vire, ele falou para a gente. Aí nós fomos para a Edra, que é a fábrica na Toscana, e compramos vários materiais, pedaços de EVA, carpete, borracha, rotulamos num cilindro com um elástico que prende tudo isso. E foi interessante, porque teve a foto de divulgação. Aí nós olhamos para o fundo da poltrona, eu falei, nossa, que também dá toda essa coisa enrolada ao acaso. Uma coleção que ela é feita no estúdio também, em São Paulo, chamada Sushi. Dorival, que está conosco desde 93. Os nossos móveis, às vezes, as cores constroem o objeto. A cor tem um dado muito importante no nosso trabalho. Eu acho que o Brasil, a gente não tem neve, nós não somos minimalistas, nós somos barrocos, o excesso, o barulho. E eu e Fernando, a gente procura fazer essa fotografia. Cultura popular brasileira. Esse é um projeto de um jardim que nós fizemos para uma revista japonesa, Casa Brutus. Completando o que o Humberto falou, uma jornalista italiana, Cristina Morodzi, ela disse, o design dos campanas não é seco como o dog design, e sim é um design aquoso, como o Amazonas, que vai por afluentes, que percorre tudo, a mata. Também uma série de sofás no mesmo tema. Bora misturar materiais, um quente, um frio. Essa é uma exposição que a gente fez em Paris, na Carpenters, e o tema era o fundo do mar, chamava-se Ocean,
parecia que estava imerso dentro de um ambiente com água. Esse foi um projeto que nós fizemos para Louis Vuitton. Louis Vuitton nos procurou para trabalhar numa coleção que eles estavam fazendo, chamada Objetos Nômades, e um objeto que fosse portátil, fosse para uma viagem. E inspirado nessa cena, eu acho que o nosso trabalho, como falei, é de resgate de tradições que estão desaparecendo, resgate da cultura do Brasil, ou seja, onde meus olhos colocaram o olhar, né? A partir da festa do Maracatu, nós fizemos uma reciclagem de todos os restos de couro, malas da Vuitton, e eles trabalharam numa quase que uma pigmentação de um objeto que chama maracatu. E aquele feixe lá é de um zíper que abre ele ao meio e dentro tem prateleiras. E quando você não tem nada dentro, você pode fechar que nem uma sanfona e levar para outro lugar. Agora, parece tudo aleatório. Foi assim, tudo mapeado. Foi mapeado, cor com cor, para criar esse efeito. É impressionante trabalhar com uma empresa como a Louis Vuitton, assim, o rigor. É uma escola. Realmente aprendo muito com eles. Também vem uma série de materiais materiais naturais, né? E tem uma coleção, assim, essa mesa é feita na Toscana, pela Edra. É revisitar a terracota da construção das casas, né? O pau a pique. O tijolo copogó virou uma mesa. Esse é o último projeto de arquitetura. Nós não fizemos tantos projetos, mas é uma loja da Aesop, em São Paulo. Australiana, de essências. Quer falar, Fernando? Não pode falar. Ela é toda de terracota. Desde o piso, tijolo copogó a gente colocou no piso e preenchemos com concreto e depois polimos. Os tijolos, é um outro tipo de tijolo que faz as prateleiras, que tem uma luz atrás, e as paredes, as que existem, são cobertas de sisal. É uma invenção de 3 engenheiros pernambucanos que permite, é um elemento vazado que permite a passagem de ar, bem como a difusão de luz em áreas da casa para refrescar e ter um aparato de proteção como um muro. E os móveis também os bancos são de copogó com concreto e ferro, bem como o piso. Na frente da loja, com a calçada, tem uma praça. É interessante, que convida as pessoas a entrarem na loja. Esse é o aeroporto de Salvador. Eu morei na Bahia. E esse túnel de bambus, ele foi construído pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial para esconder os aviões do bombardeio, da possibilidade de serem bombardeados por Hitler. Para mim, quando eu vou para Salvador e eu passo nesse túnel, parece que ele limpa tudo. É uma catedral, né? E aqui é uma série. Gótica. A cidade também que nós nascemos tem muita plantação de bambu. E aqui vai uma série de peças com fibras naturais, ou criando um choque entre o sintético e o natural. Esse é acrílico e é uma peça única que eu gostaria até de rever. A gente fez tanta coisa que vai abandonando. Registra, faz uma foto e não vai avante. Eu fui para Taiwan, eu fui para o interior de uma vila de artesãos em Taiwan, e junto com o artesão, ele dobrava o bambu, super leve. E o legal dessa poltrona, que essa parte de cima não apoia no pé. Isso flutua, tem esse vão aqui que eles conseguiram, e o bambu não racha, sabe? Muito legal esse projeto.
Essa empresa Lesse, que fabrica na Itália, é muito curioso, porque o Humberto ele tem mais manualidade e eu tenho mais conceito. A gente vislumbrou uma forma de mandar um protótipo de outro material para se transformar em metal, pois a Lesse é muito famosa em construção de objetos em metal. Então, ele foi mandado como protótipo assim. Quando chegou lá, além deles fabricarem a industrializada metálica, o senhor Alberto Alessi resolveu fazer isso na China. Então, nós temos toda uma coleção, tanto orgânica, natural, quanto industrial em metal. Não sei se o Humberto colocou alguma... Não. Esse é um chandelier para Baccarat. Esse chandelier é um clássico, é um ícone dele, chamado Zenith. E aí nós transformamos em bambu e demos o nome de Alvorada. Essa também é uma exposição que nós fizemos em Nova York. Campana em italiano chama-se sino, é sino, né? Nós fizemos 150 sinos. E uma empresa italiana em Veneza, né? Em Murano. Murano, com a Venini. Foi durante o Natal, então as pessoas eram convidadas a tocar o sino. Foi muito bonito também. Misturando materiais. A base do nosso trabalho é o material. Projeto em Roma, onde nós trabalhamos com bronze, um resgate de tradição romana, e no bronze misturamos objetos do cotidiano, barbeador, pasta de dente, animais tropicais com o barroco romano, e criamos esse gabinete de bambu e bronze. Foi apresentado no Museu de Artes Decorativas de Paris. E essa é uma coleção que nós fizemos com um designer romano, Fábio Salini. Ele tem uma técnica incrível e, na verdade, era uma parte de uma exposição chamada Dangerous Luxury, onde a gente questionava qual que é o luxo hoje contemporâneo, né? É o brilhante ou é o bambu? Então, aí usamos capim dourado, o bambu com diamantes, o bambu talhado. Essa é uma outra coleção. Isso era um galão de água da minha casa, que eu acho lindo esse galão. E eu não jogava fora, eu colecionei. Aí tinha um monte disso, falei, vou começar a transformar isso em luminária. Chamamos um artesão que trama, ele foi até o estúdio, e foi interessante nascer. Sabe como nasce uma colaboração? Porque esse senhor, a vida toda, fez cestos de vime. E falar para uma pessoa, olha, vai tramar vime com plástico, ele me olhava assim, muito... Mas foi legal, porque aí nasce uma amizade, sabe? Quando ele entra no espírito, e aí nasce uma amizade e a coisa flui. Quer falar alguma coisa? Esse é um trabalho feito para outra empresa de Los Angeles, a técnica, que une designers de qualquer parte do mundo com tradições artesanais de outra parte. Então, nós somos colocados em contato com a reciclagem de pneus de motocicleta, bicicleta no Vietnã, saber fazer também de vime lá. E nós criamos essa... Então, se recicla o que eles têm de mais. O Vietnã, nunca vi tanta motocicleta, pipipi, a buzininha. E é vendido e uma parte vai para essas comunidades também do Vietnã. E eles também trançam. Essas cadeiras, minha mãe tinha na casa dela. Aí eu falava, mãe, a senhora é mãe de 2 designers, tem essas porcarias aí, sabe? Ela falou, ela não queria se livrar disso. Aí eu peguei uma, levei para São Paulo, e a gente começou a dar melhorar a cadeira, a poltrona. Criar como se fosse uma invasão para a fibra sintética, ou a matéria sintética, que é o plástico. Elas foram todas feitas no nosso estúdio.
Aí a gente foi, começamos a unir, criar famílias e poltronas, uma ligada. Ou ilhas. Ilhas, é. Essa expelindo plástico. É como se fosse um detox, tudo que está de poluição no mar ou no campo. Misturando pedras brasileiras com firme. Ametista. Buscou? Acabou. Madeira, luminárias. Isso a gente apresentou no Rio de Janeiro, 2 anos. O ano passado foi os 50 anos da Maria Bethânia, e nós fizemos para essa exposição, como uma homenagem. Porque os tropicalistas, eles me influenciaram muito, eu sou da geração deles. Então, eu morava no interior, escutava Caetano, Gal, Bethânia, e eles fizeram minha cabeça. Eu sou hoje que eu sou por causa deles, da Gal. Essa é uma loja para camper, loja de sapatos. Essa é uma outra, a loja deles de Firenze. Perto da Ponte Vecchio. Série de cadeiras inspiradas na raquete de tênis, onde nós tramamos nylon no latão com bambu. Olhando essas cenas também, deu origem a uma coleção que a gente chamou de Detonado. Eu sempre passo em frente a esse artesão em São Paulo, na Avenida Angélica, e eu observava essa palha que ele jogava fora. Aí eu falei, olha, guarde isso para mim que eu vou fazer um negócio. E aí nasceu uma coleção chamada Detonado, onde a gente reaproveita toda a palha dessas cadeiras austríacas e elas são tramadas com nylon. E assim uma desconstrução do modernismo brasileiro, que o móvel modernista se usou muito madeira e essa palhinha. A gente já criou uma desconstrução. Mas de uma forma regular, eles usavam, a gente... Esse é um trabalho recente também, onde o carpete de coco para limpar o sapato vira o móvel. E aqui acho que a gente está chegando onde que eu queria, porque eu falei que eu queria ser índio. E hoje eu acho que eu consegui, sabe? Eu acho que tudo que eu faço, ele tem essa origem que eu queria, essa liberdade do índio, essa liberdade do índio. E inspirado nisso também tem uma série de... Essa foi um primeiro trabalho investigando a palha Piaçava. Foi um projeto lustre para Swarovski. Nós fizemos Swarovski e colocamos uma fibra ótica dentro do cristal. Então criava-se um choque, o futuro e o arcaico. Esse é um projeto para Edra, na Toscana. Adoro esse móvel. Uma cama. Aqui são alguns projetos de instalações que fizemos em alguns museus. Frank Gehry, do Museu Max Niemeyer. E esse é um projeto que nós desenvolvemos na Suécia. Eu trabalhei com os estudantes numa universidade de Umeå para eles investigarem um material local. E disso saiu essa instalação. Uma residência também para um senhor italiano em São Paulo. É engraçado que os brasileiros não chamam a gente. Poucos. A Itália que está segurando, assim, eu espero meu avião a jato ainda, minha nave espacial. Já que ele conquistou a veia indígena. Do início, desde o começo até o fim. Foi um grande aprendizado. Eu não sabia ler uma planta, quando eles traziam as plantas, assim, hoje eu sei melhor. Suei para...
bidimensional e não tridimensional. Esse é um trabalho que foi muito interessante. Eu tive contato com o trabalho desse senhor, Expedito Celeiro, através de um programa da Ruth Cardoso, da dona Ruth Cardoso. Ela criou o artesanato solidário. E aí eu visitei a loja, vi um sapato, uma bolsa dele, aí eu falei, eu quero conhecê-lo. Eles me deram o endereço e nós fomos até o Ceará, na região do Cariri, para fazer uma proposta a ele, de o Fernando e eu fazermos o suporte para os móveis e ele fazer o que ele quisesse com o universo dele nesse suporte. Com a técnica de selaria. Ele faz isso, é um mestre Expedito Celeiro, celas, né? E esse é o lugar, assim, a região. É lindo o lugar. Seco. O pai dele fazia as roupas para os cangaceiros, para Lampião. E ele herdou isso, sabe? Herdou isso da família, dos pais. E disso nasceu essa coleção, chamada Cangaço. A gente só dava assim, as cores que a gente gostaria que ele trabalhasse, mas os desenhos são todos dele. Esse eu adoro. Assim, é taxa, madeira e couro cru. Esse é o último projeto nosso. Quer falar, Fernando? É um trabalho feito a convite de um instituto, IPTI, que faz a união, através do Sebrae, de designers com culturas da margem, culturas de bordado da margem do Rio São Francisco. Aliás, entre Alagoas e Sergipe, alguma coisa da Bahia. Então, nós descemos o Rio São Francisco por alguns quilômetros e visitando essas populações ribeirinhas com a tradição que eles tinham. Foi vindo da França, da Holanda e, sobretudo, de Portugal. Nós pedimos para que as bordadeiras, a gente nunca tem intenção de deturpar ou de interferir tanto no trabalho de quem já tem uma técnica, e sim de dar estímulo para que a pessoa possa ter um upgrade na criação. E com isso nós pedimos, e ao invés da gente introduzir nossa mão, nós pedimos para que elas fizessem autorretrato delas mesmas. E gerou uma coleção de luminárias que foram expostas até o mês passado aqui o ano passado, no CRAB, Museu. Ali antes, que dava para ver nossas caras, primeiro elas fizeram o nosso retrato e depois tipo Carlos Zéfiro. Porque tem a literatura de cordel também, que faz parte da cultura delas. Os bordados, eles sangravam as linhas, né, para fazer uma difusão de luz. Eu e ele. E eu não tenho meu jato, eu queria um jato. Eu realmente estou assim, suando e tal. Se tiver pergunta, você responderia? Porque eu estou passando. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado, de verdade. Obrigado ele com pneumonia, pegou um avião com ar-condicionado e está aqui conosco. Realmente o agradecimento é ainda maior. Eu comentar, queria abrir uma ronda aqui uma roda de perguntas. Eu queria fazer um comentário, mas antes de fazer um anúncio, né? Antes de tudo, que depois do bate-bola e da roda de perguntas, a gente tem um coquetel oferecido pela embaixada, pelo consulado italiano, que será servido no hall aqui fora e aqui dentro. Então, termina das perguntas, a gente vai servir um coquetel, então todos são mais que bem-vindos, por favor, permaneçam no nosso coquetel. Segundo anúncio, visitem o CRAB, que é um lugar lindo, maravilhoso. Eu fui ver essa exposição de vocês, é linda. Então, por favor, todos na Praça Tiradentes para visitar o CRAB, porque é realmente muito bonito. É o terceiro, já pedi para ligar a luz, é um pouco lento, porque vai aquecendo, tá? Já está sendo ligadas as luzes. Peço para o pessoal pedir para ligar as luzes, por favor. Obrigado. Se não foram ligadas já, mas acho que sim, porque estão sendo ligadas aos poucos. Eu quero fazer a primeira pergunta e depois abrir aqui para quem quiser perguntar. Porque o ar vai para lá, porque tem muita gente. Se abrirmos, acho que vai... Pode abrir, eu acho que vai fazer... Está mais quente, mas vamos... Deixa aberta a porta. Sim, gente, isso é muito quente. Hoje em dia é extremamente quente e a sala é extremamente cheia, né? Pergunta rápida para um comentário sobre o nível. Hoje, de manhã, com o Jacopo, a gente falou do conceito da cultura global, ou seja, do conjunto de global e local. Eu acho que vocês, no trabalho de vocês, em todo o trabalho de vocês, resumem isso de uma forma fantástica, né? De pegar o melhor da globalização e realmente de enaltecer os valores, né, locais, desde a cultura, os materiais e as técnicas, né? Queria que você explicasse um pouco se isso nasce de uma vontade real ou foi crescendo junto com o andar da carreira de vocês. Melhor. Sim. Mas quanto tem no seu coração de italiano? Quanto você sente sua origem italiana? Obrigado. Então, meus avós vieram, paterno, eles vieram da Itália para cultivar café no Brasil. Minha avó era de Lucca e meu avô de Ferrara. E o pai da minha mãe, o avô da minha mãe era de Rovigo.
Então tem o sangue italiano, assim, muito sangue italiano, e misturado com o português, com o índio, com o africano, que todo brasileiro tem. E eu acho que isso que é engraçado, às vezes quando eu vou na Itália, o meu DNA italiano começa a voltar. Eu me sinto que eu faço parte daquela cultura. Falou, a nossa infância foi muito, a gente viveu muita cultura italiana, sabe? Filmes, música, jantares, e tudo isso, quando eu vou para a Itália, eu começo a ver coisas familiares, sabe, que eu já vivi na infância. E... nada. Ô, Humberto, eu quero te fazer uma pergunta que é de interesse só meu. Tá certo. Eu ouvi dizer que vocês fizeram um projeto que era um cobogó a partir do barro que matou tanta gente em Mariana. Sim, sim. É um projeto, é lindo, o Fernando quem desenhou, e a ideia era usar o barro de Mariana, né? Foi feito, mas aí o que a gente queria fazer com todo o barro, mas aí não dava liga por causa dos metais, e a gente está tentando usar uma liga com uma outra terracota para conseguir. Na verdade, era uma mão. É lindo esse projeto. É uma mão muito bonita. Não lançou nada. A gente já fez tanta coisa que eu esqueço de, sabe, de mostrar. A gente está trabalhando com uma loja, né, onde tem um uso constante, tudo isso é tudo muito pensado. Às vezes parece, né, irreal, falar como está viajando, né? Não, a gente é muito... Eu acho que 35 anos de carreira, você já, quando tem um projeto, a maior parte das vezes eu já entro com muita reflexão, e eu vou assim, falo com autoridade. Aqui. Oi, pro outro lado. Aqui. Vocês têm bastante trabalhos com artesãos. Eu queria saber de você como que você enxerga a relação da produção industrial e a produção manual, artesanal. Eu acho que o Brasil é um celeiro de artesãos, né? Eu descobri esse filão, sabe? Hoje tem o mundo do 3D, impressão a laser, tudo isso. E eu procuro ir para um outro caminho, para o oposto disso tudo, que é o resgate, não deixar morrer as tradições, né? E, ao mesmo tempo, você recupera vidas, né? Nós criamos um instituto, eu e meu irmão, onde a gente trabalha com crianças de uma favela em São Paulo e com as mães. Então, as crianças ensinar a trabalhar com materiais que tem à frente e as mães bordados. E, na verdade, a gente quer ampliar isso, fazer uma oficina, uma escola lá, né? Então, eu acho que o papel do design hoje, principalmente no Brasil, é isso, sabe? Olhar também, doar, sabe? Io non capisco niente. Se vuoi fare qualche domanda, esattamente, entrare in dibattito con lui. Ok. Salve. Buonasera a tutti, intanto good evening to everybody. It's a long time that we know each other with Fernando Humberto. More than 20 years ago, we met each other in Milano for the furniture fair. My exhibition in Romeo Gigli. It was an exhibition full of sand everywhere, so you can see the people that they went to the installation because they destroyed the shoes of the ladies. And from this moment, we always in contact, mind contact, because they start to have a long relationship with Massimo Morozzi, which is our maestro. We never forget this.
And then I saw the fantastic evolution, because Campana work is an evolution always. It's like a blob that is moving all the time, like you was saying before, like a river that you cannot control. And I really appreciate a lot your work that you know from the beginning. And then I have we did a part of the street together with Edra, of course. And I don't know what to say. For me, Campana Brother, they are the most interesting designer in the world. I don't say this because I'm here. They are a good friend of mine. But I see that the developer of his work, he doesn't stop. He couldn't stop. And it's always very interesting for me. Oh, obrigado, thank you. And I like very much your work as well. Your work has inspired me quite a bit during these years, you know. I think we approach the same thing on the object, which is the poetry, the visual poetry. We are different, but we have something similar. Sure that we are completely different from all the others. Yeah. Yeah. So we believe in unique production. We believe in unique pieces. Gaetano Pesce did something like this in the past, but I try to develop my job with my material, because I want to be an artisan with my material. I want to be every day with the polycarbonate and methacrylate. It's like a, you know, an artisan. So every day I learn something from my material. What you do, but because you are lucky, because you are two. Don't forget. I always say. Sometimes it's good, sometimes it's not. Today we were lucky. I know. But, you know, this morning in my speech, everywhere, all over the world, and you go in the center and you see all the shop, you know, the globalization. Exactly. And exactly everything is going to be the same. But in the same time, in place like Rio, you can see an old man in the corner between, you know, shop that we know we don't want to, like, that is doing something. He's a designer. He's trying to develop an idea. And this is a fantastic, non so come si dice, un serbatoio immenso. Un serbatoio immenso. Thank you. A big think tank in which you can find a lot of idea. And I believe what I was saying again this morning, that artisan again, there is a possibility, which doesn't mean only to produce or museum or things like that. Which develop of the artisan to go and find again, you know, this way of working that is going to be lost, developing in a more modern way. But this is not only for the high level. This should be for everybody, because everybody of us is a designer. Choose your shoes and your pants and your shirt, you are doing a choice of design. Like for your house, for your car, for your everything. Boa noite. Parabéns pelo trabalho, eu acho muito incrível, admiro muito o trabalho de vocês. Admiro muito o fato de vocês terem colocado a mão na massa, ter esse espírito maker e criar as próprias coisas. E eu enxergo, pelo que vocês comentaram, que o que vocês criam é o design, né? O design, o produto final é consequência de todo um projeto, de toda uma
E você ama mais o processo do que o produto final em si, eu senti isso. E eu queria entender, assim, em relação a essa... Porque, como diz no filme do Homem-Aranha, grandes responsabilidades, grandes benefícios trazem grandes responsabilidades, né? E hoje em dia vocês são uma referência no mundo inteiro, e inclusive como designer nacional. Acho muito legal esse projeto que vocês fazem com todos as manufaturas, enfim, e os artesãos. E eu queria saber qual é o que enxergam como propósito no trabalho de vocês. O que eu... Desculpa. Desculpa. Qual é o propósito? O que move vocês? Fazer uma coisa bonita para mim, para minha alma. E isso inclui repartir com outro, sabe? Resgate-se de uma cultura. É isso, é como você falou, é o processo. Eu, quando estou criando, eu estou super bem. Assim, fico muito bem. E eu sempre busco isso, esse equilíbrio da alma, leveza. Oi? Oi. Aqui. Eu vi que vocês trabalham com comunidades, que vocês já fizeram trabalhos com comunidades, com ONGs, em favelas. Eu queria saber como é esse processo e como é esse processo de trabalhar com não designers ou com artesãos. Então, no início é interessante que cria-se, visita uma comunidade que faz, por exemplo, bordados, né? Eu também fazer mais uma toalhinha de crochê, sabe? Não vende, isso vai ficar encalhado. Aí eu proponho alargar isso, sabe? Transformar aquele bordado numa lâmpada. No início é meio tenso, porque as pessoas, né, tem uma tensão lá, um ruído, mas depois ela começa a enxergar com outra forma, como aconteceu com o artesão do Vime, em Roma também, aquela peça de artesão era um artesão romano que restaurava móveis de madeira com esses ornamentos. A vida toda. Quando eu chego para ele e falo, olha, vamos soldar fazer um patchwork misturando coisas contemporâneas, ele me olhava assim e aí depois ele descobre isso e cria-se uma amizade no processo. No processo, sim, para ele não ficar desconfiado que eu quero, sabe, como o Expedito também. O Expedito não foi fácil. Ele falou, como esses dois vêm de São Paulo aqui, tudo muito igual, sabe, repartido. Ele tinha os desenhos, respeitar toda essa cadeia, né? O fato de trabalhar juntos, alguém ama muito, que vocês têm a mesma visão, a consequência de se conhecer tanto, recomendaria para o designer de procurar antes, pensa também assim, para poder, para os processos de desenvolvimento tudo ser mais rápido, mais rico? Isso é a pergunta. Eu não sei, às vezes é bom, às vezes é ruim, porque a gente tem uma relação muito íntima, sabe? E às vezes pode ser o inferno do outro, né? Porque então é sempre depende. Hoje poderia ser um desastre aqui, sabe? Sim. Não, okay. A gente acredita nessa amizade, né? Mas não é fácil. Duas pessoas que têm uma personalidade forte, sabem o que querem. Ok. Mais uma pergunta. Eu esqueci o nome lá da região onde tem esse artesão mestre de trabalhar com couro. Desculpa, não... O nome do artesão que trabalha com couro. Expedito Celeiro. Okay, Nova Olinda. É uma cidadezinha no Ceará, no interior do Ceará.
Olá, boa noite. Boa noite. Vocês já pensaram de fazer uma produção mais popular, de preço popular? Sim, Ah, a gente está... O quê? Vai ser lançado Porque agora. adora, vocês pensam, mas eu nunca vou poder me pedir uma poltrona É que eu faço os daquela móveis para vermelha. mim. Eu Pois faço para mim. Ou seja, é fantástico, tudo, o vosso trabalho é maravilhoso. Mas a produção é caríssima. Sim, a gente sempre Ou seja, pensa... eu não- digo, já pensaram, então, em fazer Sim, uma produção a gente- popular de quê? Não, isso ficou é um ruído na minha cabeça, que, sabe? Eu falo, puxa, eu já tenho 35 anos de estrada e não vou conseguir fazer uma coisa mais acessível. E esse ano a gente vai lançar uma coleção com a Tok Stock, que de primeira mão vai sair em maio, feita no Sul, um projeto que eu gostei muito, sabe? Que me deu um grande prazer, e é barato. A preocupação, eu sempre quando eu ia à fábrica, eu falava, essa cadeira vai custar mais que R$500, ou, sabe? Eu sempre tentava um limite. Minha preocupação maior era essa. Sim, eu entendo que, por exemplo, trabalhar com o expedito e fazer aqueles móveis lindos, fica um produto muito caro, não é? Sim, Mas deve ser assim, porque o artesão artesão é artista, é arte. Então, mas essa vira... Sabe, eu me procuro, a minha preocupação é... Puxa, me perdi. A minha preocupação... Exato. Boa noite. Tenho uma pergunta simples. Queria saber se tu já sentiu algum bloqueio na tua criatividade e como conseguiu superar isso, se é que já sentiu. O tempo inteiro bloqueio. O tempo inteiro. Meus amigos que o digam. É difícil. Esses períodos de... Quando não tem, né? Quando não existe, é bem difícil. Mas, eu acho que, para mim, o trabalho me dá equilíbrio. Criando, eu estou equilibrado. Olha, eu gostaria de saber, assim, que o desenvolvimento do trabalho de vocês se manifestou muito na Itália. E aí, bom, eu soube muito de você através de Massimo Moratti, Cristina Moratti, Andrea Branzi e tudo. Sim. E aí eu queria, justamente, se pudesse falar sobre como é que foi justamente o trabalho e como esse contato com a Itália, com o design italiano, fez explodir vocês nessa forma tão... Eu acho que o encontro com a Itália foi um resgate da minha tradição italiana, sabe, do meu sangue, sabe, eu me reconheci, sabe, o italiano ele tem a poesia, né, ele tem o saber fazer com a poesia, lírico, e eu, quando eu conheci o Massimo Morosi, foi assim um encontro de alma, sabe, o Massimo era onírico, era o Fellini, né, e ele sempre falava, nunca siga as tendências, sempre vai contra a tendência. Tem uma história engraçada, a gente fez uma cadeira, eu, o Fernando, que o Máximo produziu, chamada Leatherworks. Ela era de couro, toda derretida, assim, pedaços de tiras de couro. E aí, a revista Icon, da Inglaterra, fez uma lista das 10 peças mais feias do Salão do Móvel e as 10 feias, porque tem um feio também que é conceitual, né? Tem o feio que é conceitual e tem o feio que é feio. E eles expuseram a nossa peça na primeira peça do feio, sabe? E aí foi engraçado, e o Máximo adorou aquilo. A gente fazia palestras juntos, e ele falava, eu sou orgulhoso de ter feito a cadeira mais feia do mundo, sabe? E isso era... acho que é isso, sabe? São histórias.
acho que tem mais perguntas? Última, tem mais alguém que quer fazer uma pergunta? Então vamos fazer a última pergunta. Aqui, antes de tudo, fico contente. Aqui, ok. Então eu vou fazer essa, depois você fecha. Não, vou te deixar fazer, melhor. Você faz a anteúltima e eu fecho. Hoje a gente teve uma aula com vocês aqui, processo criativo único, né? Desde o bloqueio, passando por olhar nos materiais, autenticidade, pesquisa, e essa autoridade que você se referiu de 35 anos de trabalho, né? Do quanto o processo, todo esse processo, na verdade, é a grande riqueza, né, do resultado do trabalho de vocês. E aí eu te pergunto, assim, existe uma investigação entre vocês de tentar esse processo, passar esse processo, aprofundar esse processo Campana de criação? Então, a gente, há 3 anos atrás, nós criamos o Instituto Campana, que eu tenho um acervo muito grande, sabe, muito de material, de publicações, como acervo de peças, e a gente criou isso para preservar a nossa memória, preservar, mas atuar com comunidades carentes. Eu acho que esse é o fazendo isso mais e mais no futuro, sabe, envolvendo depois que você faz 35 anos fazendo móvel, você quer buscar outras. Eu adoro fazer móvel, sempre vou fazer, mas eu quero outras, sabe? Isso acho que está me entusiasmando compartilhar, sabe? A vida me deu tanto, acho que está na hora de. A gente fez uma cadeira favela e que era muito criticada, as pessoas, como vocês fizeram, tomando a estética dos pobres, e isso sempre ficou num ruído na minha cabeça, até então, esse instituto, eu acho que agora a gente conseguiu aquilo que você não sabe a consequência, o peso que aquilo tem. Muito obrigado. Antes de fechar e convidar todo mundo para o coquetel, uma última pergunta. Ouvi muito e fiquei feliz de ouvir a palavra saber que o lema, um mote também do IED, nos últimos 50 anos que a escola tem, sempre tentamos seguir a risca, né, que saber é saber fazer. Qual é o conselho para uma escola italiana no Rio de Janeiro e para uns alunos e jovens que querem empreender no mundo da criatividade? Nossa, é difícil. Puxa. É a paixão, né? Olha, eu faço o que eu amo, né? Escrever. Isso, né? Resume-se nessa. Está escrito na camiseta, né? Acho que é a paixão que move, né? Se não tem paixão, não vai, né? Muito obrigado, May. Obrigado. Obrigado.